Fala aí, galerinha, beleza? Então a gente vai fazer a revisão aqui, tá certo? Das questões que eu mandei para vocês. As questões, eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, tá certo? Mas é bem interessante vocês, pelo menos, lerem as questões antes de assistirem essa videoaula. Porque as questões, elas representam algumas, perguntas que já foram abordadas na prova, outras eu mesmo criei, tirei de alguns artigos e tudo mais a ideia básica delas, mas é de fato para preparar vocês para uma prova que às vezes ela pode ser bem simples, bem objetiva, bem direta no que ela quer, como às vezes ela pode vir com uma certa malícia que vocês têm que interpretar se vocês quiserem acertar as questões, tá certo? Então, sem mais delongas, a gente vai começar. Foram 10 questões, tá? De graus variados, como eu falei com vocês, compreendendo desde a fase 1 à fase 500 do Candy Crush. Então, assim, nem o Pedro iria conseguir responder a 500, porque eu tô na 120 alguma coisa do Candy Crush e eu não consigo passar daquela coisa de jeito nenhum. Aquele chocolate é uma porcaria, quem joga vai entender o que eu tô falando. Então vamos começar. Essa questão, gente, até meu poodle responde, tá certo? Eu não tenho mais poodle, mas se ele estivesse comigo, ele responderia. De tão fácil que é essa questão. Então eu não admito errar essa questão, senão eu vou puxar a orelha. Se errou, Pedro, errei. Então não me conta. Não me conta, ri da piadinha como se tivesse acertado, chega em casa, pega a borracha e conserta a resposta. Então, olha só. Eu perguntei aí nessa questão, essa já caiu, viu, galera? Sobre a ciência anatômica. Então, a letra A, ela perguntou o seguinte: quais são as 3 substâncias que compõem os ossos? Dê a função sucinta de cada uma dessas substâncias. Quando a gente trabalha a nível de ciência anatômica, eu não estou perguntando a nível molecular. Então, eu não preciso estabelecer a constituição química das substâncias. Então, o que a gente aprendeu na nossa aula 2 de anatomia? Que o osso ele é formado por 3 componentes, 3 substâncias. Uma região que era dotada de poros, que vai permitir a passagem de vasos sanguíneos e nervos, e que nos ossos longos vai abrigar a medula óssea. Essa substância mais interiorizada, como vocês veem aqui no desenho, ó, cheio de buraquinho, cheio de pontinho preto, é a substância esponjosa. Ou mudei o slide sem querer, desculpa. Substância esponjosa. Entre a substância esponjosa e mais na região periférica, vocês veem espaços, estão vendo aqui, ó, sem pontinhos pretos. Espaços contínuos, rígidos, que conferem dureza ao osso, que a gente chamou de substância compacta, tá certo? E eu falei com vocês nessa aula que externamente eu tenho uma fina camada, que é muito nessa figurinha que ela não está muito boa de enxergar, mas que ela vai participar do crescimento e nutrição óssea, que é o periósteo. Então essa questão letra A aqui, tá? Vocês tinham que responder isso. As 3 substâncias que compõem os ossos são periósteo, que participa da nutrição e crescimento ósseo, substância esponjosa, que é dotada de poros, que permitem a passagem de um feixe vasculo nervoso, né? Lembrem desse termo, é aquele que permite a passagem de vasos sanguíneos e nervos, e abriga a medula óssea em ossos longos, tá certo? E a substância compacta, que vai conferir ao osso a dureza, a rigidez, capacidade de resistir ao impacto e sustentar o peso corporal. Tá certo? Então, essa aí que seria a resposta correta da letra A. Quem foi para o lado bioquímico da coisa, de falar substância orgânica, substância inorgânica, não está errado. Mas veja bem que o fiscal, o corretor, ele pode dar errado porque ele perguntou em relação à ciência anatômica. A constituição bioquímica, ela fica em responsabilidade da bio e da histologia.
tá bom? Então, muito cuidado aí com esse conhecimento extra que pode ser prejudicial, dependendo da questão. Segunda aí, alternativa, né, a letra B, perguntou o seguinte: o indivíduo que nasce com a ausência do membro inferior direito, do ponto de vista anatômico, o que ele apresenta? Explique ou conceitue esse termo. Então, lá na aula 1, no slide 4, a gente aprende o conceito de anomalia, tá certo? Essa pessoa que nasce sem um membro, ela tem uma agenesia congênita. O que é isso? Agenesia é a falta de alguma coisa. Você não tem, tá certo? Então, como membro ele vai gerar um prejuízo funcional, eu tenho uma anomalia. Se não gerasse um prejuízo funcional, eu teria uma variação anatômica, tá certo? Então, essas foram as respostas da primeira pergunta. A segunda pergunta também ela é muito fácil, tá certo? Grau de dificuldade dela é mamão com sugar, tá certo? Porque a gente não fala mamão com açúcar porque nós somos bilíngues, tá certo? Então, a gente fala mamão com sugar. Então, o que acontece? Sobre a osteologia do crânio, tá certo? Agora eu tô voltando lá pro crânio, lá pra aula 2, tá certo? Responda. Quais são os ossos que constituem a cavidade da órbita ocular? Qual é o nome da estrutura anatômica que conecta os ossos parietais direito e esquerdo? E qual é o único osso móvel da cabeça? Então, vamos começar pela primeira pergunta. Quais são os ossos que compõem a cavidade orbitária? Eu falei com vocês nessa aula que toda cavidade... estou estudando a cavidade nasal, estou estudando a cavidade orbitária, estou estudando a cavidade torácica. Tudo que for cavidade é interessante vocês darem ênfase, porque a taxa de cair na prova é muito expressiva. Então, assim, prestem bastante atenção. Então, na cavidade orbitária, o que a gente tem? Formando o teto da cavidade orbitária, eu tenho o osso frontal, tá certo? Na região lateral, eu tenho o zigomático. Na região inferior medial, eu tenho a maxila. Na região medial anterior, eu tenho o osso lacrimal. Na região medial posterior, eu tenho o etimoide. Tem um pequeno fragmento do palatino e posteriormente eu tenho o esfenoide, tá certo? Então, quais são os ossos que compõem a cavidade orbitária? Cadê o mouse, Jesus? Aqui. Frontal, zigomático, maxila, lacrimal, etimoide, palatino e esfenoide. São esses 6 ossos, tá certo? É 6 mesmo ou é 7? Contei errado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ossos que compõem a cavidade orbitária, tá certo? Vou esquecer isso, Pedro, na prova? Jamais. Se eu esquecer, não me conta, tá? Essa é a nossa regra. Vamos prestar atenção. Gente, eu não sei se o barulho externo aqui da minha casa tá incomodando, viu? Mas é porque eu tô no meio de uma festa aqui na rua daqui de casa. Então, assim, eu tinha que gravar porque eu só tinha esse horário. Então, se o som não tiver muito legal, vocês me perdoem aí, viu? Então, olha só. A segunda pergunta foi perguntando o que conecta o parietal esquerdo com o parietal direito, tá certo? O osso parietal, vocês vão lembrar que é um osso que compõe a calota craniana, assim como o osso frontal e o osso occipital. Essa pergunta foi uma forma de cobrar sutura. Lembra que eu falei, sutura não cai na prova, sutura despenca. Então, vamos prestar muita atenção nisso aí, tá certo? A sutura que vai conectar os dois parietais, a gente recebe o nome de sutura sagital. A sutura que vai comunicar os ossos parietais com o frontal é a sutura coronal. E a sutura que vai ligar os parietais ao occipital é a sutura lambidoide. Como só pedia dos parietais, a resposta correta é sutura sagital, para a letra B, ok?
E a última perguntou qual é o único osso móvel da cabeça. Para eu responder isso, eu tinha que simplesmente tentar mexer com a minha cabeça, com os ossos da minha cabeça. E eu veria que, Pedro, o único que mexeu foi a mandíbula. Parabéns se você respondeu mandíbula, você é um aluno prodígio. Então, o que acontece, galerinha? Essa pergunta parece ser uma pergunta fácil, de fato ela é ridícula, tá? Quando você já estudou a matéria, mas é simplesmente para vocês lembrarem que na cabeça eu tenho a maior concentração de articulações fibrosas, que são aquelas que de fato não permitem movimento. Então são as articulações mais estáveis do nosso corpo. Então, e a representação delas, no caso do crânio, né, da cabeça, é principalmente através das suturas. A mandíbula, ela não tem articulação fibrosa. Quando a Yáscara deu para vocês e eu dei na aula, a gente falou da ATM, da articulação temporomandibular, que é uma articulação condilar, não é verdade? Que vai permitir à mandíbula aí movimentos axiais. Ela é uma articulação sinovial, tá bom? Então, na hora de perguntar de osso móvel, osso com pouco movimento, com nenhum movimento, sempre tentem fazer esse gancho com as articulações, porque provavelmente eles vão perguntar alguma coisa sobre, e se você conseguir relacionar na sua resposta, com certeza você vai sobressair, porque vai ficar uma resposta muito bem elaborada, tá certo? Então, muita atenção aí. Então, respondemos a questão 3. Agora, a gente vai para a questão 4. A questão 4 ela pode ser levemente complexa, tá certo? Quando você domina o conteúdo, ela também, o seu Poodle, o seu Yorkshire vai responder. Caso contrário, é aquela questão que a sua mãe avisa que vai chegar na sua casa. Você resolve abrir o Google no tudo quanto é receitas, não sei o que mais gostoso, aqueles negócios de receita quando a gente não sabe fazer nem arroz, e aí a gente entra pra salvar a pátria, e você resolve fazer um soufflé. E aí é preparar o soufflé e ele não murchar. Se ele não murchar, parabéns, você acertou a questão 4. Se ele murchar, temos um problema. Mas vamos lá, vamos ver qual que é a questão do soufflé, então. Observe a imagem e responda o que se pede. Primeiramente, eu tenho que identificar o que é a imagem. Tenho que imaginar o que essa imagem parece. Não é um pé, não é uma mão, não é a minha boca, não é um joelho, a não ser que seja um joelho de uma pessoa muito magrela, mas não tá parecendo. Então vamos deduzir que isso é o cotovelo. Se você falou isso, você também é um aluno prodígio. Então a primeira coisa é estabelecer qual que é a articulação, tá certo, galerinha? Então parece uma pergunta óbvia, mas aí às vezes tem alguns que empolgam, falam assim, nossa, que legal, olha o fêmur, olha a tíbia, a fíbula ali, que lindo, complexo articular do joelho. Aí o corretor já lê a sua questão, a sua letra A, e já não lê nem o resto, tá? Então, vamos voltar aqui. Adotamos, então, que isso é um cotovelo, tá certo? Sendo um cotovelo, vamos ao que interessa. Quais são os ossos envolvidos nessa articulação? Por que podemos chamá-la de complexo articular? Cite o nome de duas estruturas que estabilizam tal articulação e classifique o complexo articular em destaque. Então, muito bem, se você falou complexo articular do cotovelo, os ossos envolvidos são o húmero, a ulna e o rádio, tá certo? Por que eu chamo isso de complexo articular? Porque numa região articular eu tenho mais de 2 ossos articulando, tá certo? Em muitos locais onde ocorre a articulação sinovial, que é aquela que a gente viu que tem amplos movimentos e tudo mais, na maioria das vezes são apenas 2 ossos que vão estar articulando, tá certo? A osso temporal e a mandíbula. A articulação atlantoaxial vai ser lá o áxis com o atlas, tá certo? A articulação, sei lá, da glenomeral vai ser a escápula com o húmero.
Então, toda vez que eu tenho um complexo articular, é porque no local daquela articulação eu tenho mais de 2 ossos envolvidos. Como aqui são 3, tá certo? Eu chamo de complexo. Outro local no nosso corpo que tem o complexo articular é no joelho. Não é verdade? Quando a gente aprendeu lá que o fêmur vai articular com a patela, que vai articular com a tíbia. Então, são 3 ossos envolvidos. Aí eu chamo de complexo articular. Nessa articulação, toda vez que existe um complexo, eu tenho que separar as articulações existentes. Então, nesse local do cotovelo, eu tenho a articulação húmero-ulnar, que é uma articulação sinovial do tipo gínglimo dobradiça monoaxial. Lembrem que eu falei com vocês que quando é preciso classificar uma articulação sinovial, tem que escrever articulação sinovial, classificação quanto à forma, ela é gínglima, ela é trocoide, ela é esferoide, ela é celar e tudo mais. E colocar quantos eixos de movimento que ela permite. Ela é mono, bi ou triaxial. Húmero radial, que é uma articulação sinovial condilar, também uniaxial. E a radioulnar proximal, que é uma articulação sinovial do tipo trocoide ou pivô monoaxial. É importante separar o seguinte, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Teve gente que na hora dessa questão da prova, tipo assim, a gente não tem acesso à via de correção. Só que eu julgo que deve ter perdido ponto, porque se vocês colocarem articulação radioulnar e ponto final, fica incompleto. Porque a articulação radioulnar, ela tem a proximal, que é sinovial, e a distal, que é sindesmose, que é um tipo de articulação fibrosa. Então, todo local que isso acontece, é interessante vocês classificarem direitinho. Colocar que é a proximal, colocar que é medial, colocar que é anterior. Então, essas palavrinhas parecem uma coisa desnecessária, uma coisa besta, mas às vezes muda totalmente o contexto da sua resposta. Então, fiquem atentos a isso. Então, classifiquei aí as minhas 3 articulações. Eu tenho isso aí, belezinha, tá? Faltou alguma resposta? Volta, Jesus. Cadê o slide anterior? Ah, tá. Nossa, custo para voltar. Classifica o complexo articular. Nós já fizemos. Ah, tá. Cite o nome de 2 estruturas que estabilizam a articulação. Nós aprendemos na aula de articulação sinovial que a principal estrutura que estabiliza a articulação sinovial é o ligamento. Então, no cotovelo, a gente tem o ligamento colateral lateral e o colateral medial. São os 2 principais ligamentos estabilizadores desse complexo articular. Pedro, se eu coloquei como resposta ligamento e cápsula articular, tá certo? Tá certo também. Porque aqui, repare que eu coloquei, cite o nome de 2 estruturas. Então, não está escrito 2 ligamentos. A cápsula articular, que é o envoltório completo, de fato, ela também estabiliza a articulação. Porque ela define a região que de fato está articulando e delimita também a amplitude de movimento. A função de estabilização clássica é do ligamento, mas a cápsula também faz isso. Então, quem colocou cápsula articular e ligamento articular e não deu nome aos ligamentos, eu, Pedro, daria certo na resposta, tá bom? Então, lembrem disso, fica a dica aí para quem colocou isso também, tá? Então, essa questão 4 tá certinha. Questão 5. Essa questão 5, o grau de dificuldade dela é preparar um arroz com quinó, meu arroz. Nunca usei, mas deve ser legal, porque na propaganda é master. Então, vamos lá. Questão 5. Sobre a história e desenvolvimento da anatomia, responda. Eu acho que essas 2 questões eu até comentei elas durante a aula 1 de anatomia, que foi aquela aula mais enjoadinha de história, tá certo?
Quem foi André Vesalius e qual foi a sua contribuição para a anatomia ocidental? E qual o objetivo da criação da nómina anatômica em 1954? Então, isso lá estava no slide 3, olha, bem no iniciozinho da aula 1, tá certo? André Vesalius, gente, ele foi um médico belga e ele foi considerado o pai da anatomia humana moderna. Por quê? Eu não sei se vocês vão lembrar da aula, mas eu falei que por bastante tempo as técnicas de dissecação e estudo anatômico foram proibidas. Então, depois de muito tempo e às escondidas inicialmente, André Vesalius veio e ele era anatomista, tá certo? Médico, mas também com foco em anatomia. Então, ele começou a dissecar novamente corpos humanos e a descrever principalmente o aparelho locomotor, tá certo? Então, ele foi assim um marco muito importante, porque ele de fato quebrou essa barreira que tinha de proibição do estudo anatômico. E depois dele, vários outros vieram, aí ele foi considerado pai da anatomia, tá? E a Paris Nómina Anatômica, tá certo? Em 54, foi uma nomenclatura padrão para anatomia, porque o que eu contei para vocês na aula? Que depois do Andrés, várias pessoas, vários anatomistas começaram a estudar novamente as técnicas de dissecação. Só que cada um, às vezes, não tinha acesso às informações do outro. Então, para uma mesma estrutura, ela recebia vários nomes e isso gerava confusão. Você ia num lugar... Ah, você tá com a dor no deltoide. Não, não é deltoide que isso chama, sei lá, trapézio. Ah, não é trapézio, não, isso chama quadrado. Não, isso chama retângulo. Então, não havia uma padronização. Então, em 1954, houve essa nomenclatura padrão que estabeleceu como base da anatomia o latim, por ser uma língua morta e imutável, tá certo? Então, isso aí é a nómina anatômica. Questão 6. Reparem que tem fogo na tela, porque são, assim, chamas de preocupação. E embaixo escrito caso clínico. Aí você chora, porque você pensa, Pedro, mas eu nem entrei ainda na faculdade, você já está mandando eu fazer um caso clínico? Claro. E eu garanto pra vocês que uma das respostas vai ser passar antibiótico. Tô brincando, é óbvio que não, né, gente? É um caso clínico básico voltado pra anatomia. Então, assim, esse caso clínico foi master. Quem acertou, conseguiu interpretar, viu que depois de tantas palavras complexas, difíceis, depois de muito choro, depois de bater a cabeça na parede 5.000 vezes, falar que a medicina é muito difícil, e conseguiu juntar as ideias e responder, parabéns, você também é um aluno prodígio. Então vamos lá, ó, homem 17 anos, tá? Procurou consultório médico com queixa de crises alérgicas, sonolência diurna e roncos acompanhados de obstrução nasal. A polissonografia evidenciou apneia obstrutiva do sono. Apresenta história pregressa de cirurgia para correção de desvio de septo e retirada das adenoides. A análise do exame de ressonância nuclear magnética demonstrou a área de adesão entre as mucosas nasal e septal, figura 2.3.1 e 2.3.2, confirmando o diagnóstico de obstrução nasal relacionada com desvio de septo. Pedro, eu não entendi nada, não entendi bulhufa, li o caso clínico 50.000 vezes e não interpretei nada. Então esquece o caso clínico, esquece e vai para a foto. Porque na foto você vai reconhecer algumas coisas que você já estudou. Por exemplo, vamos pegar essa foto aqui. Pedro, estou chorando. Estou em crise porque eu não sei o que eu estou vendo. Então calma que eu vou ajudar vocês. Aqui, ó. Se fosse em mim, teria 2 olhos verdes maravilhosos nessa região circular. Então, eu vou falar com vocês que isso aqui é a cavidade orbitária, ok? Se a cavidade orbitária está aqui,
E se eu pegar o espelho, a câmera frontal do meu celular, vou evidenciar que entre os meus olhos existe uma estrutura que em algumas pessoas é pontiaguda, alargada, formato de nadadeiras de tubarão, formatos variados, que é o nariz. O nariz, dentro do nariz, existe a chamada cavidade nasal, que é o que eu estou vendo aqui, tá certo? E para baixo teria a boca, outras coisas mais, mas que não é o foco da questão. Reparem o seguinte, quando a gente estudou a cavidade nasal, a gente viu que no meio da cavidade nasal eu tinha uma lâmina, que eu chamava de septo nasal. Esse septo nasal é essa estrutura bonitinha que está aqui para vocês, ó, tá torta. Fisiologicamente ela não é torta, só que algumas pessoas apresentam o chamado desvio de septo. Então, nesse caso aqui, olha só, eu tenho a convexidade do meu septo voltado para a esquerda, tá certo? Então, eu vou adotar que esse desvio é para a esquerda, tá certo? Conseguiram entender porque que tá em esquerda, né, gente? Posição anatômica sempre. Vamos lembrar aí. Então, olha só. Aqui é o mesmo desenho, tá certo? Mostrando para vocês um desvio do septo, que é essa membranazinha aqui, para a esquerda. Se eu desvio o meu septo para a esquerda, vocês concordam comigo que essa cavidade nasal esquerda vai ficar dificultada a passagem de ar nela. Então, eu vou ter sintomas respiratórios, tá certo? Além disso, na parede lateral da cavidade nasal, eu vou mostrar tudo no slide que vocês aprenderam, mas eu quero que vocês tentem enxergar aqui na ressonância, porque o médico ele não trabalha com as fotos do Atlas, ele trabalha com radiografia, ele trabalha com tomografia, com ressonância, então já fica até uma ideia para vocês já conseguirem imaginar e ver as coisas. Se não estiver vendo nada ainda, é falta de fé, é falta de fé. Pode chegar em casa e ler o Salmo, tá? Porque vai ajudar. Então, olha só. Aqui, ó. Eu tenho uma barriguinha, tá vendo? Olha que coisa gordinha aqui, tá vendo? Olha. A barriguinha proeminente, barriga de chope, tá? Essa barriguinha, fisiologicamente, ela não é desse tamanho, tá certo? Fisiologicamente, o seu nariz tem tanquinhos e não barriguinhas, tá? Ele tem barriguinhas, mas não são tão proeminentes. Isso aqui é o que ele chamou, tá certo? De aumento de concha nasal ou de corneto, tá certo? Ele falou disso no texto. Tô fazendo um skin rápido aqui. Não falou não, né? Só falou obstrução, tá. Isso aqui, gente, você tem um aumento da... Cadê o mouse, Jesus? Isso aqui você tem um aumento da mucosa do corneto nasal, tá certo? Que era aquelas conchas nasais bonitinhas que vocês aprenderam. Então, o que acontece? Eu tenho um nariz, eu tenho uma cavidade nasal toda danada. Obstruída de um lado, obstruída do outro, tá? Então, vamos para a pergunta. Cite os ossos que estão envolvidos na formação da cavidade nasal obstruída nesse caso. Então, olha só. Essa pergunta... ela já tem uma certa maldade nela. Pedro, eu não tô vendo nada. Para mim, ela tá clara. Mas veja bem. Pergunta os ossos que estão envolvidos na formação da cavidade nasal obstruída. Pedro, é a mesma coisa de um lado e do outro. De fato, é. Mas a ênfase que vocês têm que dar nessa pergunta é aos componentes da estrutura obstruída, tá bom? Então, o que está obstruindo nesse caso? Não é o septo e não é a barriguinha? Então, o que não pode faltar nessa questão? Tem que colocar os componentes do septo e os componentes da barriguinha, que vão ser quais? Vamos às fotos conhecidas por vocês. Essa membrana aqui, ó, essa lâmina aqui, é o septo nasal, que é aquela membranazinha lá que tá torta na ressonância. Vocês aprenderam comigo que ela é formada por quê?
pela lâmina perpendicular do etimoide, pela lâmina do vômer e uma porção do osso palatino, tá bom? Mas principalmente por esses dois ossos aqui, tá bom? Então, na hora de escrever, tem que colocar lá septo nasal, formado pela lâmina perpendicular do etimoide e pelo vômer, tá? Se quiser colocar essa proeminência do osso palatino, pode, mas não é necessário, não é obrigatório. E, tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui são aquelas conchas nasais que a gente aprendeu. Superior, médio e inferior. A concha nasal inferior é a única que é osso verdadeiro. E que, de fato, vamos voltar na foto, condiz com o espacinho. Olha só, aqui eu tenho a concha nasal inferior, aqui eu teria a minha concha nasal média e lá em cima eu teria a minha concha nasal superior. Então, o que acontece? Aqui eu tô tendo uma hipertrofia da mucosa da minha concha nasal inferior. Então, na clínica, a gente costuma falar isso com o nome de hipertrofia de corneto, tá certo? Você olha assim, ó, você coloca uma luzinha dentro do nariz da pessoa, isso é muito comum em criança, tá? Que aí você vê que tem um aumentozinho ali dessa mucosa, ela incha, tá certo? Ela fica edemaciada. Então, não pode esquecer de colocar as conchas também. Então, essa questão aqui, se quiser escrever todos os ossos, tá certo. Aí você não vai errar, porque você vai ter colocado tudo. Mas os obrigatórios, no caso da obstrução, é o septo nasal e as conchas nasais. Quem colocou isso, sucesso nessa questão, tá? Agora, olha só. A letra B, cite as estruturas que formam o septo nasal acometidas nesse caso, a gente já falou, né? Que é a lâmina perpendicular do etimoide, lâmina do vômer e eminência palatina. Para a realização da cirurgia do caso, foi necessário o conhecimento da estrutura da cavidade nasal. Descreva a parede óssea lateral, o teto e o assoalho da cavidade nasal. Pedro, não lembro o que é isso. Olha só, essa vista aqui, isso aqui é um corte sagital mediano, tá certo? Então, vê se vocês concordam comigo, ó. Lá atrás, imagina que o mouse tá passando lá atrás, viu? Parede lateral, teto e assoalho, tá bom? O que vai ficar aqui na frente? Imagina um 3D aqui na frente, ó. O septo nasal. Tá bom? Então, vamos descrever, ó. O assoalho, tá certo? Ele vai ser formado pela maxila e pelo palatino, tá certo? O teto da cavidade nasal vai ser formado pelo osso nasal, pelo frontal, pelo etimoide e parte do esfenoide, tá bom? E a cavidade lateral, eu tenho o osso maxilar, o etimoide, por causa das conchas nasais superior e média, concha nasal inferior, osso lacrimal e palatino. Tá certo? Pedro, pirei, surtei. Pera aí, vamos com calma. Então, quais são os ossos que compõem o teto, tá? Da cavidade nasal? Lacrimal, frontal, etimoide, esfenoide. Quais são os ossos que compõem o assoalho da cavidade nasal? Maxila e palatino. Quais são os ossos que compõem a parede lateral? Maxila, concha nasal inferior. Por que eu tenho que falar concha nasal inferior? Porque ela é osso. Se eu falar concha nasal média e superior, sendo que eu perguntei osso, tá certo? Eu perguntei osso? Não. Parede óssea. Então, eu ganho errado. Porque o osso aqui é etimoide. Isso aqui é um acidente anatômico, tá? Então, etimoide... Não sei nem o que eu tô falando. Parede lateral que eu tô falando, né? É lacrimal... Aqui... E palatino. Tá bom? Tranquilo? Ótimo.
Então, vamos ver. Opa. Pelas funções relacionadas com a cavidade nasal, explique anatomicamente as alterações causadas pelo desvio de septo neste paciente, tá certo? Então, o que acontece? A gente já acabou explicando, né? Como eu tenho uma obstrução, eu tenho um desvio de septo para a esquerda e uma hipertrofia da mucosa de concha à direita, eu tenho um quadro de obstrução nasal que vai cursar com esses sintomas escritos aqui em cima, tá bom? Então, essa era a resposta. Se no via das dúvidas vocês não entenderem, se copiar esse pedacinho aqui, ó, desvio de septo à esquerda levou a adesão entre as mucosas nasal e septal, tá certinho. Falei tudo certo, não falei, gente? Falei tudo certinho. Acho que sim. Não, eu acho que é isso mesmo. Tá ótimo. Então vamos lá. Questão 7 agora. A questão 7, o grau de dificuldade é a mesma da Dilma melhorar o Brasil. Ou seja, uma questão difícil demais, tá? Porque relaciona vários conteúdos e aí, como eu sei que vocês não viram tudo de músculo com a Yasker, eu não sei se vocês conseguiram responder todas as questões. Então, assim, mas é uma questão bem interessante. Essa questão caiu na prova de 2012, tá certo? Do jeitinho que tá aí, bonitinha, tá? Então, brocar pra ser sucesso na prova. Então, vamos lá, ó. Um atleta percorre uma distância de 5 km todos os dias com velocidade média de 3 km por hora. Tá certo? Aí daqui a pouco vem na letra A. Calcule a aceleração do atleta, a distância percorrida, Deus vê tudo. Tinha umas fórmulas de física assim, né? Mas não tem isso não. Sabendo que antes de começar seu treinamento, o atleta realiza uma extensão total de suas pernas e flexão total de seus braços. Após término do treino, ele nota uma respiração acelerada e ofegante. Com base nas informações anteriores, responda. Antes do treinamento, quais os principais músculos envolvidos nos movimentos desenvolvidos pelo atleta? Olha só, isso aqui, esse tipo de questão, ele cobra de vocês, principalmente, as atividades e ações claras no texto. Eu lembro que quando teve essa questão, o pessoal colocou tanta coisa nessa letra A. Ah, Pedro, mas aí o que acontece? Eu tinha que lembrar que o cara tava em pé, eu tinha que lembrar que o cara tava respirando. Eu acho que vocês podem ser mais objetivos. Igual, a letra A tá perguntando o quê? O que faz extensão e o que faz flexão? Porque, ó, o que ele fez antes de iniciar o exercício? Ó, antes de começar, ou seja, antes do treinamento, o que ele fez? Extensão total de perna e flexão total de braço. Então, se ele fez isso, a gente tem que falar quais os músculos que fazem extensão de perna e quais os músculos que fazem flexão de braço. Na minha cabeça é isso. Agora, se eu ficar adotando tudo que o cara faz, tipo assim, eu sei que ele tava respirando, então eu vou colocar lá o músculo da respiração. Aí, sei lá, se eu estiver mascando chiclete, aí eu vou colocar músculos da mastigação. Então, assim, não vão viajar demais, não. Vão ser objetivos com o que a questão tá falando, porque aí, senão, vocês erram. Aí, vocês abrem espaço pro cara lá que tá avaliando virar e falar assim, meu Deus, eu acho que esse menino deu tiro pra tudo quanto é lado e ele não tá sabendo nem o que ele tá escrevendo, tá? Então, olha só, os músculos que fazem flexão de braço é o bíceps braquial, o músculo braquial e o músculo córaco-braquial. Falar que eu estou fazendo flexão de braço é a mesma coisa de falar que eu estou fazendo flexão de cotovelo, tá certo? Então, quando eu estou fazendo esse movimento de flexão de cotovelo, eu estou mexendo com a musculatura que flete o meu braço. Se vocês quiserem colocar como auxiliar de flexão músculo deltoide, não tá errado, mas ele é um músculo que vai estabilizar e vai fazer principalmente movimentos de flexão na região do ombro, tá? Mas os principais de flexão de braço são esses três. Extensão da perna é aquele grupamento muscular que eu falei com vocês que vocês não podem deixar de saber para a prova, que é o quadríceps da coxa, que é formado lá, né,
pelo vasto lateral, vasto intermédio, vasto medial e reto da coxa. O principal músculo ativo da extensão de perna é o reto da coxa, tá bom? Então, assim, ele faz extensão da perna e flexão de coxa, tá bom? De quadril, perdão. Flexão de quadril e extensão da perna. Mas aí colocar quadríceps da coxa, se quiser colocar entre parênteses os músculos que compõem o quadríceps da coxa, eu acho bem interessante. Eu acho que a sua resposta vai ficar mais rica, tá bom? Então, atenção nisso daí. Então, respondemos a letra A, tá? Os músculos que fazem flexão de braço e os músculos que fazem flexão de extensão de perna. Durante o treinamento, quais são os músculos ativos da respiração que estão em atividade? Eu não sei se a Aska já passou isso para vocês, mas músculos respiratórios costumam cair com frequência também, tá? Então, o que acontece? Eu tenho que lembrar o seguinte, primeira coisa, para eu entender isso. A respiração, ela tem dois momentos. A inspiração, que é colocar o ar para dentro, e a expiração, que é colocar o ar para fora. Pedro, eu aprendi isso na minha terceira série do ensino fundamental. Que bom, tá? Bom para você. Deixa eu concluir o meu raciocínio. Então, o que acontece? A respiração é dividida nessas duas fases, mas só a inspiração, que é uma fase ativa. A expiração é um processo passivo. Então, como perguntou aqui, ó, os músculos ativos da respiração, eu tenho que colocar os músculos envolvidos do processo ativo da respiração, que é o diafragma e os intercostais externos. Se cair na prova de vocês perguntando o músculo da respiração, sem sombra de dúvidas é o diafragma. Porque o diafragma ele se contrai na ins e relaxa na ex, tá? Mas os intercostais externos, eles atuam na inspiração também. Então eu gosto de colocar eles. Mas quem colocar basicamente diafragma, eu não daria total, mas não ganha errado não. Tá? O certo é diafragma e intercostais externos. Eu gravei, gente, que o ex na musculatura intercostal é o contrário do evento da respiração. Então, o músculo intercostal externo, ele faz inspiração. E o músculo intercostal interno, ele faz expiração, tá certo? É o contrário. Ex com in e in com ex. Nunca igual, tá? Então, assim, foi o jeito que eu gravei. Não sei vocês aí, mas é um macetezinho, tá? E qual é a última pergunta? Após o término do exercício, qual ou quais músculos estão sendo acessórios da respiração? Que outro nome recebe esses músculos? Os músculos que são acessórios da respiração são os músculos sinergistas. A gente aprendeu que o músculo ele pode ser agonista, antagonista e sinergista. Sinergistas são aqueles que vão auxiliar o processo. Antagonista, aquele que vai contra o processo. E agonista, o mais importante para a ocorrência do processo. Tá bom? Então, os músculos sinergistas da respiração, que não podiam faltar nessa questão, são os intercostais internos, transverso do tórax, os escalenos, que estão na região do pescoço, o esternocleidomastoideo, os músculos abdominais, reto abdominal, oblíquo externo e interno e transverso do abdômen, tá certo? Gravem o seguinte, desde já, a musculatura abdominal é a mais importante na expiração forçada. O que é a expiração forçada? Se eu pedir para vocês respirarem normalmente, vocês vão respirar com o nariz, enche o peito e solta numa boa. Se eu pedir para vocês soprarem bem forte, vocês estão fazendo uma expiração profunda ou expiração forçada. A principal musculatura que atua na expiração forçada são as musculaturas abdominais. No caso, reto abdominal, os oblíquos interno e externo e o transverso do abdômen. Tá bom? Então, isso é importante vocês lembrarem também. Questão 8, outro caso clínico. Então, o nosso foguinho clássico, como ahaha, porque eu sou mal. Coloco 2 casos clínicos. Porque caso clínico é interessante, porque eu tenho que raciocinar, eu tenho que pensar. E esse caso clínico ficou bem legal, vocês viram? Bem bonitinho. Tem mãozinhas de bebês. E aí, o que acontece?
Qual é a minha reação ao saber que a questão 8 também é um caso clínico? A reação é pior que o Luke em descobrir que o Darth Vader é o seu pai. Então vocês veem aí, né? Bacanésimo esse GIF. Eu adoro Star Wars. Então é muito legal. Então a minha reação é essa, tá certo? E sim, eu vi Star Wars, tá? É legal. É cultura, viu, gente? Assistam. Então vamos começar o caso clínico. Criança, 1 ano e 6 meses, sexo feminino, foi levada ao consultório médico acompanhada dos pais. Eles relatam que a criança nasceu de parto normal, com o auxílio de uma parteira. Afirmam que a filha sempre foi sadia, no entanto, desde o nascimento, notaram que ela apresentava um dedinho a mais em ambas as mãos. Por isso, buscaram assistência médica para saber se existe algum procedimento cirúrgico para correção. O médico fez o pedido dos exames radiológicos necessários para avaliar a viabilização da correção cirúrgica. Posteriormente, foi realizado o procedimento cirúrgico com ressecção do dedo supranumerário. Então, o que acontece, gente? Isso é um exemplo clássico de polidactilia, tá certo? Que é você ter 6 dedinhos em vez de 5. Tá? E aí mostra a mãozinha da menininha, né, com 6 dedinhos, mostra a radiografia. O que eu tenho que ver nessa radiografia, Pedro? Eu tenho que ver os ossos do carpo, eu tenho que ver os metacarpos, eu tenho que ver as falanges. Às vezes, eu tenho uma proeminência de coto, de dedinho, que não tem estrutura óssea. Então, simplesmente, a pessoa vai lá dar um piquezinho aqui, corta e acabou. Aqui tem que ter um processozinho cirúrgico mais delicado, porque como vocês veem aqui na radiografia, eu tenho estrutura óssea. Eu tenho um 6º metacarpo e eu tenho falanges extra também. Então, não é simplesmente chegar lá e pegar uma tesourinha e cortar, tá certo? Então, é um procedimento que merece todo um cuidadozinho. Porque às vezes alguém tem só uma pelinha, é como se fosse uma pelinha que... Cadê o mouse, gente? É uma pelinha que brota do 5º dedinho, tá bom? Mas não é o caso dessa menininha aqui, não. Aí pergunto pra vocês assim. Conceitue que é considerado normal em anatomia. Normal, a gente aprendeu na primeira aula, que é o que se repete com mais frequência. Então, padrão de normalidade, ele é um conceito epidemiológico. Se aquilo ali acontece com mais frequência na população, é considerado normal. Como a maioria dos indivíduos tem 5 dedos, a polidactilia não é algo normal, tá bom? Diferencie variação anatômica, anomalia e monstruosidade. Então, a gente aprendeu isso bonitinho lá na aula, né? Que normalidade vai ser o padrão mais frequente. Variação anatômica vai ser quando eu tiver uma alteração, tá? Uma diferença morfológica entre os indivíduos, mas que não acarreta prejuízo funcional. Tá? Então, por exemplo, formato do nariz, formato da orelha, cor do olho, isso tudo são variações anatômicas, mas que não geram nenhuma repercussão funcional para o indivíduo. A anomalia é quando você tem uma modificação, uma alteração que gera prejuízo funcional, tá certo? Então aí, por exemplo, na aula a gente viu a fenda palatina, tá certo? E a monstruosidade é quando eu tenho uma alteração que ela é incompatível com a vida, como no caso da anencefalia. Aí eu pergunto em outra questão como que a gente classificaria. Olha só. A polidactilia é uma das poucas patologias que você pode classificar de 2 formas. A maioria dos autores que eu conheço classifica como anomalia, tá bom? Mas muitos classificam como variação anatômica, tá bom? Porque, teoricamente, você ter um dedinho a mais não vai piorar em nada a movimentação da mão. Mas como o prejuízo ele é principalmente estético e psicológico, alguns autores defendem que gera prejuízo funcional no indivíduo, porque o indivíduo ele tem que ser enxergado de forma global, tá certo? Desde o seu funcionamento psíquico até o seu bem-estar. Então, o que acontece? Aí é considerada anomalia, monstruosidade jamais, viu, gente? Então, se vocês tivessem colocado anomalia ou variação anatômica, dependendo da justificativa de você, estaria certinho.
Para a realização do procedimento cirúrgico, a paciente foi posicionada em decúbito dorsal, ou seja, ela deitou de costas. Defina decúbito e ortostatismo. Decúbito, deitado. Ortostatismo, em pé, tá bom? Conceitue posição anatômica. Bonitinho lá que a gente viu, ó, lá na aula, que tava no slide, que eu falei com vocês, para vocês lerem, é um conceito até filosófico. Indivíduo em pé, posição ereta, face voltada para a frente, olhos voltados para o horizonte, membros superiores estendidos ao longo do corpo, com as palmas das mãos voltadas para a frente, membros inferiores unidos com as pontas dos pés voltados para a frente. Essa aqui é o conceitozinho de posição anatômica e é sempre assim que a gente tem que avaliar o indivíduo, tá certo? Para terminar aí, né, os exames diagnósticos utilizados em medicina baseiam-se em imagens corporais realizados nos diversos planos anatômicos existentes. Defina os planos e eixos do corpo humano. Planos, a gente tem 3, sagital, mediano, transversal e coronal, né? O eixo, a gente tem o lateral, antero, posterior e longitudinal, que a gente aprendeu bonitinho lá também, tá certo? Então, eu tenho sagital, mediano, transversal, coronal. Eixo antero, posterior, transversal e longitudinal, tá certo? Ok. Acabou, né, gente? Tinha mais? Tem. O dedo extranumerário encontrava-se na borda medial da mão. Descreva todos os termos de relação, lateralidade e posição utilizados para o estudo do corpo humano. Isso aí é vocês definirem. Medial, lateral, superior, inferior, proximal, distal, tá certo? Que são aqueles domínios que a gente cria quando a gente tem plano e eixo de movimento, tá bom? Questão 9. Acabando, hein, gente? Questão 9, repare que não tem grau de dificuldade. Por quê? Porque eu esqueci, tá? Fiquei chateadíssimo, porque eu tinha uma frase muito boa pra colocar aí, mas agora eu não lembro qual que era. Eu estou chateado. Então, vamos ler antes que eu fique mais chateado. O lutador, durante uma avaliação médica de rotina, foi diagnosticado com uma lesão de um dos músculos que compõem o manguito rotador. Manguito rotador é outro grupamento muscular que eu não posso deixar de saber para a prova. O médico disse que o músculo acometido encontra-se superior a uma estrutura conhecida como espinha escapular. Gente, essa pergunta que caiu na prova foi ridícula, porque ela te deu todas as respostas já na cara. Quais são os músculos que compõem o complexo muscular acima e qual o músculo lesionado do lutador? Qual a função desse complexo muscular? Várias perguntas. Então, a primeira coisa, o grupamento muscular que eu estou trabalhando nessa questão é o manguito rotador, que é essa estrutura aqui. Então, o manguito rotador ele é formado pelo músculo supraespinal, infraespinal, redondo menor e subescapular. Essa estrutura da escápula aqui, ó, vocês sabem o nome. Eu tenho o acrômio da escápula e aqui eu tenho a região da espinha escapular. Aqui eu tenho a fossa supraescapular e a região infraescapular. A região supraescapular, que é isso, gente, é preenchida pelo músculo supraespinal, né? Super fácil. Então, o músculo que ele lesionou aí foi o supraespinal. E o manguito rotador, a função dele é fazer movimento de circundação do braço, que a gente aprendeu isso também na aula de músculo, tá certo? Esses músculos em conjunto permitem o movimento de circundação do braço, tá certo? E a questão 10, olha só, é a fase 2 do Candy Crush, tá certo? Então, fase 2 do Candy Crush é mais fácil do que o Mamão com Sugar e mais fácil do que meu Poodle, Yorkshire, Labrador ou Dálmata responder, tá? Então, observe a imagem ao lado e escreva o nome das estruturas 4, 7, 11 e 16. Foram números aleatórios, eu chutei assim, foi perguntando, fala o número, 4. Aí eu coloquei, viu? Então, o 4 aí, a gente tem o processo mastoide, tá aqui, né, ó, número 4, processo mastoide do osso temporal. Número 7, a gente tem a parte escamosa do osso temporal. Número 11, a gente tem a maxila. E o 16, eu tenho o pitério,
tá certo? Que vai ser o encontro aí, né, do osso frontal, parietal, esfenoide e temporal. Tá certo, gente? Aí o seu colega espertinho responde assim: Pedro, eu não posso te responder essa pergunta. Por quê? Por que você não pode me responder? Porque você perguntou, observe a imagem ao lado. E não existe imagem ao lado, a imagem está embaixo. Ela está inferior caudal. Porque você tem que tirar onda, porque agora você conhece regiões do corpo humano. Só que o professor também responde à altura e manda logo uma imagem com nota 0. Moral da história: não tentem ser espertinhos demais se o professor for mais espertinho que você. Brilhei nessa moral da história. Isso aí foi um negócio que eu achei legal. Eu ri muito quando eu vi essa foto, então eu coloquei ela no slide para vocês rirem um bocadinho também. Então, gente, é isso, tá? Eu espero que esse review em cima de questão tenha ajudado vocês de alguma forma, tá? De fato, não foge disso, galera. Então, assim, o jeito de fazer, estudar anatomia, é pegar todo dia um pouquinho, lendo, memorizando mesmo os nomes, tirando dúvida em relação ao conteúdo teórico, fazendo questão. Então, assim, procurem ver se vocês conseguem provas de anatomia que tá rolando no primeiro período. Se alguém tem um conhecido que já tá lá dentro, vê se consegue alguma provinha. Pega prova no curso de fisioterapia e tudo mais, pra vocês terem contato com questão mesmo, tá certo? E no final de tudo, da nossa matéria de anato e neuro, vocês vão fazer um simuladão. Aí o simuladão vai ter um monte de questão, porque eu não posso soltar todas também, senão perde a graça, né? Então eu tenho que soltar aos pouquinhos. Então eu espero que vocês tenham aproveitado e qualquer dúvida eu estou à disposição. Valeu! O que eu tenho que apertar agora? Aqui.